Olá, meus amigos, vamos a mais um tema do nosso curso completo aqui de processo penal e vamos começar a conversar sobre a investigação preliminar. Então eu quero que você entenda que existe hoje, a nossa grande ideia é a chamada persecutio criminis. Então vamos estudar, inclusive eu já devo ter escrito aqui em algum momento aqui, a chamada persecutio criminis. Então entenda que eu vou ter a persecutio criminis, persecutio criminis, eu vou falar que é igual ao inquérito policial mais a ação penal. Já vimos, inclusive, em aulas anteriores, os princípios constitucionais processuais penais. Nós vamos dar agora a investigação preliminar. A investigação preliminar, ela vai servir de embasamento para a ação penal. E lá na ação penal, eu vou produzir todas as provas e no futuro eu vou condenar ou absolver o indivíduo que cometeu o crime. Quero que você vislumbre que a persecutio criminis nada mais é do que o aparelhamento estatal para a solução de um crime. Se você pegou comigo meu curso de direito penal, não é isso? Até uma controvérsia se o crime seria uma anomalia da sociedade ou se o crime seria da essência da sociedade. Sendo anomalia ou da essência, uma coisa é certa: o Estado tem que buscar a solução para esse crime, para esse fato social ocorrido. Não é isso? E qual é o instrumento que ele vai se utilizar? Ele vai se utilizar de um instrumento que é a investigação preliminar, tendo o embasamento que houve um crime com autoria, que a gente vai dar o nome de justa causa, eu vou promover a ação penal e o processo vai seguir. Ele é presumido inocente, serão produzidas todas as provas, ele pode ser preso ou não, e no futuro eu vou ter uma sentença que pode ser condenatória ou absolutória. Sendo condenatória, ainda cabe recurso pelo princípio do duplo grau de jurisdição. É essa a nossa ideia. Então, André, o que é a investigação preliminar? Qual é a natureza jurídica do inquérito policial? De cara, já aviso aos senhores que o inquérito policial lhe dá início lá no artigo 4º do Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal fala do inquérito policial a partir do artigo 4º. E o que é o inquérito policial? Olha, o inquérito policial é um procedimento administrativo. André, por que o inquérito policial é um procedimento administrativo? Porque ele representa um conjunto de atos administrativos concatenados. Por que é procedimento? É um conjunto de atos praticados por quem? Pela administração pública. Se é um conjunto de atos concatenados praticados pela administração pública, eu dou o nome de procedimento administrativo. Já que resulta em imposição imediata de sanção. Então é procedimento administrativo porque é possível a imposição de uma sanção. Inclusive, há aquela ideia de que o processo administrativo ele pode entrar na esfera do direito subjetivo do investigado. Olha que interessante. André, por que o inquérito é um procedimento administrativo e não um processo administrativo? Porque se for processo administrativo, eu posso invadir a esfera jurídica da parte. Como é um procedimento administrativo, já que resulta em imposição imediata de uma sanção. Se liga que eventuais vícios ocorridos no inquérito policial não vão contaminar a ação penal subsequente. Por quê? Porque, em regra, não é isso? A denúncia, quando é recebida pelo juiz, o réu passa a se defender dos fatos articulados na denúncia. Então, para que serve essa investigação preliminar, esse inquérito policial? Para gerar um embasamento administrativo, probatório, para que lá na frente, não é isso? Eu possa produzir as provas no inquérito policial. Significa dizer que eventuais vícios ocorridos no inquérito policial não vão contaminar a ação penal subsequente, a não ser, que eu tenha provas obtidas por meio ilícito, bem como as suas decorrentes. Então, se uma denúncia for embasada, se a denúncia tiver por base um inquérito policial, onde nesse inquérito policial foram produzidas provas mediante tortura, com violação de domicílio sem ordem judicial, essa denúncia também vai ser viciada e, consequentemente, o processo penal, a ação penal vai ser viciada. Está claro? Há uma controvérsia nesse assunto, mas eu quero que você leve isso para a sua prova. Tem natureza preparatória, já que gera substrato para o processo criminal. Está claro? Tranquilo? Então eu tenho esse procedimento investigatório, procedimento preliminar, preparatório da ação penal e ele é investigatório.
Se liga que esse procedimento administrativo, ele pode ser instaurado através de um auto de prisão em flagrante. E esse procedimento administrativo iniciado através do auto de prisão em flagrante tem que ser comunicado a ato contínuo à Defensoria Pública. Caso de nulidade de prisão em flagrante, o STJ entende como mera irregularidade, com seu relaxamento. Porém, não é impeditivo de uma futura denúncia pelo Ministério Público com eventual pedido de prisão preventiva. Agora, se houver a prova ilícita, o início do processo pode ficar comprometido. Se liga que existe essa questão, que é o seguinte, André, um auto de prisão em flagrante. Houve um auto de prisão em flagrante, onde na verdade existe uma nulidade desse flagrante. Tá claro? O que entende o STJ? Se por acaso a ação penal foi iniciada com base na instauração de inquérito policial, no auto de prisão em flagrante, onde houve vício na comunicação dessa prisão. Esse vício na prisão vai comprometer a ação penal? Em regra, não. Essa ausência de regularidade na prisão em flagrante, para o STJ é mera irregularidade. E, inclusive, nada impede que o Ministério Público ofereça a denúncia e, no curso do processo, peça sua prisão preventiva. Então, existe uma nulidade no inquérito policial, no procedimento administrativo investigatório, que é interessante, por quê? Porque na hipótese do auto de prisão em flagrante, pode não comprometer a ação penal. Agora, se houve uma produção de prova ilícita no curso do inquérito policial, que em regra não se produz provas, né? Porque não tem contraditório, nós vamos ver isso. Isso é bem provável que contamine a ação penal. Tá claro? Entenda que existe a função administrativa, deve ser utilizada o termo atribuição e não competência. Então, na verdade, quem tem competência para julgar um crime, competência é poder judiciário. Na esfera administrativa, há que se falar o que, gente? O termo atribuição e não competência. Tá claro? Delegado de polícia tem atribuição, órgão do Ministério Público tem atribuição e o Poder Judiciário ele tem competência. Está claro? Tranquilo? Se liga, tá? Com relação a uma questão de direito administrativo. Não devemos confundir a polícia administrativa com a polícia judiciária e a polícia investigatória. Polícia administrativa, poder de polícia. André, o que é poder de polícia? Tá? Poder de polícia nada mais é do que a limitação do direito individual em prol do interesse coletivo. A palavra poder de polícia da administração pública é a palavra limitação. André, uma palavra só. O que é poder de polícia? Limitação. Limitação de quê? Do teu direito, meu amigo, em prol do interesse coletivo. André, posso colocar uma banca de jornal na calçada? Não. Pô, mas é direito meu? Eu vou limitar o teu direito em prol do interesse coletivo. Se todo mundo botar banca na calçada, vai dar problema. Professor, eu tenho direito de ir e vir? Tem. Um policial ele pode limitar meu direito de ir e vir e pedir documento? Pode. Em prol do quê? Em prol do interesse coletivo e segurança pública. Óbvio que não pode haver abuso. Não é verdade? Aí não é mais discricionariedade, passa a ser a arbitrariedade. Então o que me interessa? Que a polícia administrativa ela é preventiva. Ela visa impedir, evitar a prática de infrações penais. E a polícia judiciária, que é uma atividade de auxílio ao poder judiciário. A polícia judiciária, poder de polícia judiciária, ela é repressiva. Ela é investigatória. Por isso, alguns autores colocam a polícia investigatória. Colheita de elementos de informação para a justa causa. Então, eu tenho poder de polícia repressivo e poder de polícia preventivo. Poder de polícia preventivo visa evitar o cometimento do crime. Poder de polícia repressivo investiga os crimes. Tá claro? Por isso, alguns autores dividem polícia administrativa, polícia judiciária e, principalmente, que nós vamos estudar aqui, a polícia investigatória, que nada mais faz do que colher elementos informativos para embasar uma ação penal, dá-se o nome desse lastro probatório mínimo de justa causa. Perfeito? Tranquilo?